Olá pessoal, boa noite, tudo bem? 21h30, agora aqui no Brasil, estamos iniciando mais uma live. Peço desculpas para vocês, pois ontem não sabemos exatamente o que aconteceu com a nossa conexão via Instagram. Olha só, a Andressa está entrando, o Adriano está entrando. Vamos dar acesso ao poder participar comigo aqui da live. Então eu vinha dizendo para vocês: olá, Adriano, boa noite. Boa noite, Ronald. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Aí, meu querido, obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu vinha dizendo para o pessoal, pedindo desculpas por ontem, pois afinal de contas nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Eu tive contato com um jornalista que foi aluno da Sociedade Gaúcha de Coaching, que tem acesso a fontes confiáveis, e segundo ele, em função do discurso, né, do pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem à noite, de alguma forma as redes sociais foram bloqueadas ou alguns acessos foram bloqueados. Não sei o quanto existe de verdade nisso, mas de qualquer forma nós pedimos desculpas por não termos entrado ontem online, mas hoje estamos aqui para cumprir com a nossa missão, né, Adriano? Vamos ter que prorrogar, né, Ronald, os conteúdos que estavam todos estruturados aí para dentro daquela linha do tempo que você divulgou ali nas redes sociais. E agora a gente precisa prorrogar um dia, né, em todos esses conteúdos para a gente poder dar conta aí de cumprir com essa agenda, com essa galera toda que vem nos acompanhando, né? Perfeito. Diga-se de passagem, agradecendo, né, mais uma vez a todos que têm nos acompanhado nessa semana com lives e conteúdos inéditos, completamente diferentes de tudo que nós temos feito aí nos últimos tempos, porque nós entendemos que esse momento é um momento atípico e é um momento que nós temos que agregar conhecimento, agregar valor aos nossos alunos, aos nossos futuros alunos, aos nossos admiradores, enfim, aquelas pessoas que realmente querem estar conosco, né? Então, quero dar uma... Eu tô fazendo o convite aqui, viu, Ronald? Vai ver que eu estou mexendo no celular, mas convidando a galera que vem acompanhando a gente, né, Perfeito. a entrar aqui conosco, Vou né? fazer o mesmo aqui, né? Então, ajudando o Adriano aqui a convidar pessoas, né, que são nossos, pessoal que nos acompanha aí sempre a estar conosco aí nesse momento, enfim. Né? Quero Legal. agradecer ao Guga, entrou, que teve uma participação fantástica outro dia, a Paloma entrou, a Michele Miller, a Tati de Freitas, né? Enfim, a Andressa, o JC Lias, eu não sei exatamente o nome, que está abreviado aqui, mas enfim. Né? O Germano também entrando aí. Obrigado, pessoal, obrigado. Realmente é uma gratidão muito grande aí de nós estarmos juntos nessa noite aí de novo, com muito conteúdo para vocês. Legal, legal, Ronald. E é bacana, né? Realmente essa questão de ontem, a gente estava tudo preparado para fazer e não conseguia entrar de jeito nenhum, né? Mas está tudo certo, faz parte, esses percalços fazem parte, né, do nosso do dia a dia de quem trabalha na área do desenvolvimento humano, quem trabalha, quem se expõe na rede social, quem traz conteúdo, enfim, né? Toda essa galera que está fazendo isso. Ontem também a gente viu, tem muitas lives acontecendo nesse período, entre 21 e 22 horas, tem muita gente aí fazendo live nesses períodos. Então é bacana.
que essas pessoas também não conseguiram fazer. Então, todo mundo sofreu a mesma coisa que a gente hoje. A gente toca o barco, porque hoje, cara, tem um assunto que é sensacional. E até porque eu quero que você fale um pouco, né, Ronald? Qual que é o teu motivo? O que te deu na cabeça de falar sobre esse tema, né? E eu queria que você colocasse aí o tema para todo mundo e o porquê que você quis falar sobre isso. Perfeito, Adriano. Obrigado pela deixa. A Marileide entrou, o Jason também entrou. A Marileide tem nos acompanhado, inclusive com excelentes posições, né? O Michael acabou de entrar também. Bom, vamos lá a pergunta do Adriano. Por que que, né, eu acabei selecionando esse assunto que, na minha opinião, é muito interessante para todos nós, a era dos neofílicos e dos nexialistas. Quando eu comecei a pesquisar esses assuntos, eu te confesso, Adriano e queridos público, né, o querido público que está nos acompanhando aqui, que eu me identifiquei muito com ambos os termos. Muito, né? Não vou adiantar aqui o que significa cada um deles, para a gente não colocar, como se diz, a carreta na frente dos bois, mas eu quero dizer que ambos, o Ronald se identificou, e eu tenho certeza que você também, Adriano, né, como uma bela águia que né, que está sempre voando, criando coisas novas, acabou se identificando também quando nós fizemos aí o estudo desse material para nós podermos repassar para essas pessoas. Então, eu acredito, e depois eu vou repetir isso mais no final da live também para ficar gravado, que o mundo está precisando, nesse exato momento, tá, de neofílicos e nexialistas. Haja visto o que está acontecendo agora, nesse exato momento, no nosso país, onde nós estamos precisando, de forma urgente, de ambos os perfis. Né? Então, eu penso que você que está nos acompanhando agora vai querer entender o que significa essas expressões que, apesar de nomes completamente diferentes, não são palavrões, né, Adriano? Não são palavrões. Não são. Eu quero que tu comece explicando para os queridos que estão nos acompanhando agora. A Luísa entrou, o Giovanni entrou também, enfim. A Luísa entrou, né? Nossa aluna, Luísa, querida Luísa. Opa, né? Uma mente brilhante aí também. O que são os neofílicos, Adriano? Vamos começar explicando para essa galera. Ronald, que desafio, né? Quando você sugeriu o tema, eu fiz uma pesquisa bem legal e eu vou te dizer que eu tinha uma identificação muito grande com os nexialistas. Perdão, olha só, né? Os nexialistas, né? Eu tinha uma identificação muito grande com o termo, e depois eu vou explicar um pouco mais, né, sobre uma das pessoas que eu acompanho já há algum tempo, né, a gente vai falar dele aqui também. Mas, assim, quando a gente fala sobre neofílicos, eu fiquei muito curioso, né? E uma das coisas que eu gosto muito é quando atiça a minha curiosidade, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre o neofilismo, e aí eu queria trazer para vocês um pouco dessa estrutura, do que é o neofílico, né? Então, assim, para que a gente possa falar sobre neofílico, a gente vai falar sobre neofilia. E o que é neofilia? E aí eu vou fazer como a gente trabalha muito em sala de aula, né? Que é falar sobre a origem dessa palavra, assim, quando a gente vai olhar a palavra de uma forma... vamos cortar essa palavra para entender o que ela quer dizer. Então, o neo vem de novo,
né? E o filia vem do desejo. Então, neo do novo, filia do desejo. Então, esse termo, né, na realidade, o que ele se refere? Se refere àquelas pessoas que têm uma tendência ou uma simpatia muito grande para gostar de tudo que é novo, tudo que aparece, tudo que é novidade, né? Ela traz essa simpatia por tudo aquilo que é novo. Então, lembra do que a gente falou a semana passada, da semana do perfil comportamental? E quando eu explorei um pouco a questão do perfil da influência, né? Que é um perfil que é o perfil extrovertido e emocional, né? Então, o perfil da influência é um perfil muito simpático à neofilia, né? Como também, quando a gente usa a preferência cerebral do Ned Herman, a gente utiliza também o perfil da águia, né? Que é aquele perfil que gosta muito de voar, que gosta de coisas novas, que é bastante criativo. Então, o perfil dos neofílicos, ele, na realidade, ele tem a ver com tudo isso, né? Essa busca pelo novo, esse desejo realmente de estar conectado com tudo que é novidade, né? E hoje é muito interessante porque a gente percebe muito disso, né, Ronald? No nosso dia a dia, assim, as gerações mais novas, elas normalmente, principalmente as novas gerações, elas trazem essa questão da simpatia pelo novo, está sempre buscando coisa nova, principalmente a geração Y e Z, né? Que enquanto... olha, é muito bacana isso, né? Que eu vou falar assim, eu fiquei encantado, na realidade. Mas eu quero, antes de seguir, eu quero jogar a bola para você, Ronald, para você dizer quais são, então, as características dos neofílicos. Para que a gente possa... Eu falei assim, a gente tem um monte de gente aí que a gente percebe as novas gerações e tal, mas a Paloma colocou os golfinhos aqui, ó. As novas gerações, né? Tem um pouco também, viu, Paloma? Mas assim... a águia dentro da preferência cerebral é aquela que mais se aproxima dentro... Mas eu quero que o Ronald fale mais sobre essas características. Vai contigo que é tua, parceiro. Beleza, vou explicar rapidinho, mas antes eu quero saudar a Carol Schenkel Vargas, lá de Cruz Alta, que está nos acompanhando, a Gabi, o Lucas Tadeu, o Ademir, o Alexandre Noia, que fez uma live contigo maravilhosa hoje de manhã, que eu acompanhei, assim, na área, né, relacionada a questões da área da saúde, aos profissionais da área da saúde, né? O Ferraz, Didi Ferraz aqui entrou, a Marileide está nos acompanhando, a Paloma, enfim, toda essa galera aqui, ó, tá. O Adriano também, Adriano Festugato, meu vizinho é amigo. Isso aí. Enfim, pessoal, vamos lá. Voltando então às características dos neofílicos, as quais, ó, a Bruna também entrou agora, de Bastiani, legal, Adriano Vieira, sejam bem-vindos. Eu vou falar sobre as características dos neofílicos, que são características que eu acabo me identificando bastante. Então fica muito fácil de eu falar. Capacidade de adaptar-se rapidamente a uma mudança grande. Bom, eu acredito que essa característica dispensa comentários pelo momento que nós estamos passando nesse momento. Eu tenho orgulho do Adriano, do Felipe Tono, da minha equipe da agência Quantique, que em apenas uma semana a 10 dias, nós nos adaptamos rapidamente a toda essa situação do coronavírus e lançamos produtos online para que nós possamos entregar para você que está em casa conteúdos maravilhosos, né? O neofílico, ele detesta a tradição, ele detesta a repetição, ele detesta a rotina, né? É aquela pessoa que é avessa à rotina. Então, provavelmente, muitos neofílicos nesse momento estão sofrendo com a questão de terem que estar em casa
e se prenderem a uma rotina específica. Eles cansam rapidamente daquilo que é velho, daquilo que é repetitivo, né? Eles têm um desejo, Adriano e queridos espectadores aí, né? Eles têm quase que uma obsessão por coisas novas. Eles desejam realmente criar coisas novas, realizando ou alcançando objetivos novos. E, pessoal, eu vou confessar para vocês que eu acabei me identificando muito com esse conceito de neofilia. Por quê? Porque eu e o Adriano, por exemplo, vou citar para não fugir para outros exemplos, né, Adriano? Nós acabamos nos identificando com isso porque o que é, por exemplo, o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos? Ele é o único, com muito orgulho nós falamos isso, o único treinamento vivencial do Brasil baseado num best-seller do José Luiz Tejon, que é um livro maravilhoso que eu recomendo que todos leiam, e que nós simplesmente não, isso é uma forma de falar, né? Nós transformamos num treinamento vivencial de alto impacto mental, né? De alto impacto mental. Então, eu quero dizer que, assim, eu realmente me identifico muito com o neofílico. Tem um outro detalhe muito importante, que o neofílico, ele é um visionário. E aí, modéstia à parte, com todo o respeito de quem está nos assistindo agora, eu e o Adriano, nós somos muito visionários. Nós estamos aqui, mas nós estamos enxergando para frente, nós estamos vendo as necessidades de desenvolvimento humano, nós estamos pesquisando coisas no exterior e nós estamos trazendo as últimas novidades daquilo que é importante em termos de desenvolvimento humano para você que está nos assistindo. Então, o neofílico é esse. O neofílico é aquele que cria coisas novas, que busca coisas novas e enxerga no novo aquela motivação, aquela vontade de criar coisas para beneficiar os outros. Isso é um neofílico, tá bom? Bom, Adriano, então assim, eu falei bastante agora. A Érica está dizendo que nós somos uma dupla imbatível. Minha querida Só não pode Érica. falar que é a dupla dinâmica, né? Que é o Batman e Robin, que vai ficar feio esse negócio aqui. Eu quero dizer, Érica, que tu é incrível, né? E que, assim, eu respeito muito a tua opinião, mas tu é suspeita, porque tu ama esse cara que está na nossa frente, eu também amo, né? Enfim, mas tudo bem, eu respeito a tua opinião. Adriano, nós sabemos também que existem profissões que são mais, digamos assim, comuns aos neofílicos. Né? Eu acabei explicando as características, você explicou o que são os neofílicos, mas e que profissões que nós temos com os neofílicos? O Lucas está dizendo, acho que eu sou um neofílico então. Lucas, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que busca o novo e você não se contenta com o tradicional, você é um neofílico. Seja bem-vindo ao time. O Ronald, tem uma coisa importante, porque as pessoas vão começar a se identificar com o neofílico, né? Mas é muito importante a gente entender quem não é o neofílico, né? Porque tem um oposto também, que é o neófobo, né? O neófobo vem de neofobia. Então, neofobia, o que é a neofobia? Então, vamos lá dividir essa palavra de novo, né? Que é assim, ó, o neo, novo, né? E fobia é o quê? O medo, né? O medo do novo. Então, é uma questão muito interessante, quando a gente faz essa relação, o neofóbico, na realidade, o que acontece é que ele é um cara, né? O neófobo, tá? Qual que é a ideia dele? Ele é um cara que ele tem de forma irracional não é racional,
o medo do novo. Simplesmente por ser uma pessoa muito mais ligada e de maneira muito mais racional, né? Ela é racional, usa muito o lado direito do cérebro, mas o medo do novo ele acontece por um processo de racionalidade. A pessoa não pensa, mas ela tem medo do novo simplesmente por um processo de autopreservação. Ela está se preservando para não ser impactada pelo novo. Olha só uma coisa interessante, que uma vez eu, vendo um vídeo de um cara que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, ele fala, por que as pessoas, né? Olha como a gente pode fazer essa ligação. Por que tem gente que fica numa fila, por exemplo, para comprar um aparelho celular novo da Apple quando ela lança? Sabendo que daqui uma semana ela vai estar na prateleira de qualquer loja. Né? Por que acontece isso? No fundo, acontece isso porque esses neofílicos, né, eles são pessoas que querem chegar lá e ser os primeiros a usarem, porque eles querem o novo, eles não querem aquelas questões assim, eu vou ficar esperando para ver. Não, ele quer sentir aquilo primeiro. Né? Eles querem ser aqueles... são os primeiros, é isso. Né? Eu não vou usar outro termo. Eles querem experimentar o novo antes de qualquer outro. Então, esse tipo de pessoa está muito presente nas áreas de tecnologia, né? Principalmente nas áreas mais criativas. Né? Os criadores de startups, né? Os marqueteiros aí, principalmente os marqueteiros digitais, né, Ronald? Designers, né? Arquitetos, né? Tem muito neofílico que realmente é um cara muito... são arquitetos aqueles criativos. Tem engenheiros também criativos, mas é aquele engenheiro que engenha, sabe? Da origem da palavra engenharia, o engenheiro que engenha, que cria, que desenvolve, esses caras normalmente são neofílicos, tá? Pessoas da área da cultura, né? Pessoal ligado muito à arte, né? A arte, tanto na área da cultura, mas como a gente já falou aqui, designers, profissionais da área de marketing, mas os criativos, não os de planejamento. É bem importante separar isso, tá? Também aquelas pessoas que curtem a ficção científica, né? Os criadores de filmes. Você imagina Bom, eu já vou dar um spoiler aqui. Imagina o George Lucas, né? Ou William Hanna, o Joseph Barbera, quando criaram os Jetsons. Né? Fala, Ronald. Não, eu quero dizer que eu sou fãzaço daquele filme... como é que é o nome que foi lançado há pouco tempo de novo, atualizado? Blade Runner. Blade Runner, por exemplo, eu curti Blade Runner quando foi lançado na década de 80, onde se passava um contexto totalmente futurista, né? E agora, 2, 3 anos atrás, foi lançado de novo Blade Runner 2049, se eu não me engano, enfim. Né? Mas só para te ajudar nos exemplos aí. Então, essas coisas, assim, esse pessoal, cientistas, né? E aí cientistas que eu trato são cientistas, são aquelas pessoas que realmente praticam a ciência a título de vida, sabe? Que curtem a ciência de uma forma muito intensa. Então, esses cientistas... tipo o professor Pardal, né? Quem lembra da época do Tio Patinhas, das revistas da Disney, né? Então, são esse tipo de cientista, aquele meio maluco que está criando coisas, né? Então, esse é um ponto bem bacana, né? Que eu quero agora passar, né, para o Ronald, se ele encontra mais algumas personalidades que possam se encaixar nesse perfil. Eu falei do George Lucas, eu já dei spoiler do que você ia falar, mas toca a ficha aí, parceiro, tá contigo. Vamos lá. Antes de falar das personalidades neófilas, né, ou neofílicas, como nós falamos,
A Luísa fez uma pergunta que eu penso que é bem interessante, Adriano. E o quanto Eu não vi. pode contribuir, especialmente nesse momento? Bom, minha querida, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho acompanhado desde o momento que eu acordo pela manhã até o momento que eu vou dormir à noite, todas as notícias de jornais, de telejornais, etc. E eu posso te dizer que grandes empreendedores de startups estão nesse momento procurando ajudar através da tecnologia a população em termos de atendimento nos hospitais, em termos de mapeamento do coronavírus, em termos de tudo que está nos envolvendo nesse momento. Então, eu acredito que hoje, e aí no final eu vou dar uma mensagem muito forte sobre isso, realmente mais do que nunca nós estamos precisando desse perfil de profissional, né? Saudando aqui eu não sei o nome exatamente, Bru Abud, Espaço Atom Portaria. Minha irmã, Bruna Abud, minha irmã. É tua irmã? Então tá explicado. Quem entrou também foi o Leonardo Freitas, nosso querido Leonardo Freitas, lá de Minas Gerais, a Rosângela Chiapa, que foi nossa aluna, a Luciana Peixoto entrou também. Mas, enfim, vamos lá falar das personalidades neófilas, então. Pessoal, o Adriano já deu spoiler de algumas, eu vou citar mais outras, né? Por exemplo, Steve Jobs. Esse cara, eu cito ele em sala de aula, e eu não cito ele em sala de aula porque ele virou tema de filme, porque ele virou biografia, porque simplesmente os nossos netos e os nossos bisnetos vão falar desse cara, como hoje nós falamos de outro neófilo, que, por exemplo, é o Einstein. Eu gosto muito de citar o Einstein em sala de aula, porque ele tem uma frase clássica que diz o seguinte: se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, nós vamos continuar obtendo os mesmos resultados. Então, isso é conhecido como a teoria da loucura do Einstein. E, por exemplo, o Steve Jobs, ele é uma pessoa que nos deixou um legado absolutamente incrível, porque hoje, se eu estou falando com vocês dessa maneira, eu e o Adriano, na verdade, estamos falando com vocês dessa maneira, é porque ele nos legou isso, né? Ele transformou um aparelho, que nós chamamos de smartphone, num comunicador, como nós estamos fazendo agora. Nós tivemos outros também, personalidades neófilas da sua época, obviamente, como, por exemplo, o Thomas Alva Edison, que foi o inventor da lâmpada elétrica, né? E aí o Thomas Edison, ele deixou muito claro, até porque é um legado dele, que a persistência faz parte daqueles empreendedores, daquelas pessoas que realmente querem fazer a diferença no mundo. Outro que nos é Santos Dumont, por exemplo, o pai da aviação, né? O Santos Dumont hoje é conhecido mundialmente, apesar de dividir algumas opiniões com o inglês, se eu não me engano, né, que teria inventado a aviação, mas ele é reconhecidamente o pai da aviação. Então, assim, nós estamos aqui só citando algumas pessoas, né, para vocês terem assim, uma ideia de quais são os perfis dos neofílicos, para você, inclusive, poder se identificar. Bom, Adriano, nós estamos aí com meia hora de live nesse momento, e acredito que agora chegou o momento de nós falarmos do outro perfil, né? Nós falamos dos neofílicos, e imagino que as pessoas já estejam curiosas de saber, né, quem são os nexialistas. Fala um pouquinho para a gente de quem são os nexialistas, por favor.
Então, na realidade, Ronald, um ponto importante para a gente começar a falar do nexialista, né, é uma questão assim, entender da onde que surge isso, né? Então, quem cunhou esse termo nexialista foi um cara que eu tive a oportunidade de conhecer num CONAR, né, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, que foi o Walter Longo, né? O Walter Longo, antes dele ser ainda presidente do Grupo Abril, ele tinha montado uma consultoria que chamava Nexus, né? Então, a Nexus foi quando o Walter ele cria esse termo, e eu tive a oportunidade de vê-lo falar assim numa palestra contando sobre o nexialista, né? Isso lá na 2010, 2011, quando ele começa a jogar essa ideia. Por quê? Porque naturalmente, né, Ronald, quando a gente entra numa organização, antes da gente se tornar gestor, a gente vai para um caminho muito especialista, porque é muito natural da nossa estrutura de atender uma demanda técnica. Por quê? Porque ela é muito mais simples do que uma demanda comportamental, que quando a gente se torna generalista, se torna um gestor, se torna... A questão toda é o seguinte, como que eu saio desse contexto tão técnico para ir para um contexto de um comportamento onde eu preciso fazer com que as pessoas façam aquilo que eu fazia de forma tão bem, de uma maneira tão boa, né? Então, nesse aspecto, nesse contexto, é importante trazer que nós sempre tivemos, né, dois tipos de perfis dentro das organizações. O primeiro, o do especialista, do técnico, né, e também o perfil do generalista, né? E a grande questão é que quando o Walter Longo começa a produzir esse tipo de coisa, ele começa a se preocupar e fala assim, tá, mas tem algumas coisas que falta para ligar esses dois caras. Tanto o cara que é o especialista como o generalista. Tem gente que precisa colocar, e aí ele traz esse nome, nexo, fazer conexão entre esses dois seres, o especialista e o generalista. Como que eu faço tudo isso? Né? Então, esse é um ponto bem importante, né, Ronald, que é para a gente entender o nexialista. O nexialista tem a ver com o nexo, é aquela pessoa que precisa colocar uma estrutura, conectar gente, criar conexão. É isso. O nexialista é o cara que cria conexão. Então, Ronald, fala um pouco para essa galera que está assistindo a gente, né? Quais são as características desses nexialistas? Olha só, Adriano, vou falar com prazer, né? A gente está fazendo esse bate-bola, mas a Luísa hoje ela está impossível com perguntas maravilhosas aqui. Ela está botando o seguinte: ambos perfis têm sua importância dentro das suas áreas de atuação, certo? Luísa, eu diria que é absolutamente certo. Na verdade, eu vou falar das características agora dos nexialistas. Se você se atentar às explicações que nós estamos dando, você vai notar que de alguma forma, eles se complementam, né? Eu sugeri para o Adriano esse tema e ele concordou assim, de primeira, porque eu acredito que eu e ele nós temos muito de neófilos e nexialistas, né? Então, a gente acabou se identificando com o tema e trazendo isso para vocês para explicar o que é. O Vander, né, Agostini, está dizendo que precisa de equilíbrio entre ambos os perfis. Como eu estou dizendo, eu acredito que eles se complementam, Vander. Né? O equilíbrio é necessário, óbvio, em qualquer função, em qualquer profissão, mas eles se complementam. Mas vamos lá, as características dos nexialistas. Em primeiro lugar, Quer falar, Adriano? Vai lá. Quero. Eu quero aproveitar, porque a semana passada eu falei sobre perfil comportamental, né, Ronald? Nós falamos também
bastante sobre isso. Uma coisa importante, Wander, que pegando a tua pergunta, eu vou ser um pouco, eu vou sair um pouco dessa questão do equilíbrio. Essa busca pelo equilíbrio é algo que muitas vezes atrapalha a gente. Na realidade, o equilíbrio ele está na complementariedade, né? O quanto você consegue complementar aquilo que te falta. Porque, por exemplo, vamos pegar o Ronald vai falar de algumas características, mas vamos pegar na característica dos neofílicos, né? São pessoas que pensam, que estão sempre buscando coisas novas, tal, são criativos, né? São profissionais. Então, assim, ó, essas pessoas, por exemplo, se você tem um neofílico que é um cara muito criativo, ele não vai ser um cara organizado, então ele precisa de alguém para complementar ele que seja organizado. Então não dá para querer pegar um cara desse e colocar ele dentro da forma. Eu até quero trazer isso, porque eu falo muito, o Guga, que muitas vezes está acompanhando a gente, né? Que é o Gustavo Leme. Esse cara é um cara sensacional, que já foi considerado um dos 5 RHs mais admirados do Brasil, né? Um cara que eu tenho um profundo respeito e admiração. E esse cara traz, Ronald, de uma forma muito séria e muito intensa, quando ele provocava a equipe dele falando assim, cara, cuidado para você não se empudinhar. E aí você fala, porra, cara, o que é empudinhar? O que é empudinhar? Então, assim, empudinhar é o termo que o Gustavo usava, que é muito dele, mas o que é o empudinhar? O que é o pudim? O que é um pudim? Ele é um preparado que você faz lá com determinados ingredientes que você vai colocar dentro de uma forma. E o pudim vai realmente assumir aquela forma, daquela forma. Então, o problema a gente precisa, o neofílico é o cara que vai além da forma, ele transborda, ele vai além da borda. Então, a gente tem que cuidar demais para a gente não ter, né? Ó, Felipe, cheguei bem na hora boa, na hora do pudim, né? Para a gente não se empudinhar e pensar que eu preciso trazer as pessoas, né, para dentro de uma forma, porque as pessoas precisam de equilíbrio. O equilíbrio ele é importante desde que sejam pessoas, né, que me complementam e trazem o equilíbrio pro negócio, não para elas. Porque senão a gente coloca todo mundo dentro daquele negócio de ser nota 7, sabe? O negócio que muitas vezes a gente aprende na escola, com a cartilha da escola, na catequese, tudo, né, dentro da cartilha. É isso que os neofílicos e os nexialistas não são. Eles não ficam dentro da caixinha. Perfeito. Olha só, a Letícia Alves entrou, o Felipe entrou. O Felipe, para quem não sabe, é o nosso responsável comercial aí, então, né? Se quiserem ter contato com ele. E a Letícia com ele... também é treinadora comportamental pelo IFT, viu? Sério? Uma pessoa então, muito bacana. Assim. Somos, Letícia. Eu sou da turma 11, o Adriano é da turma... 45. 45, o Felipe eu não me lembro, mas ele vai botar aí pra gente. Também, Felipe 45, Léo 45, a Letícia 45, são meus colegas de... E eu da turma 11, olha só que legal, o Nil entrou também, beleza. Mas vamos lá, olha só que legal isso que o Adriano acabou de dizer. Eu diria, e a gente fala em sala de aula isso, né, Adriano, que tanto os neofílicos como os nexialistas, tá, eles pensam fora da caixa, ou melhor, olha que interessante, tá? Eles chutam a caixa fora, tá? Então, o que acontece? Esse pessoal, nós estamos precisando cada vez mais dentro das organizações, seja de que porte elas tenham, porque, pessoal, hoje, o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo VUCA, ele exige que as pessoas, elas ou pensem fora da caixa, ou elas chutem a caixa fora. E eu e o Adriano, repetidamente falamos isso em sala de aula. Tá? Outra característica que eu quero dar para vocês é sobre o mindset de crescimento. Né? É um conceito que está muito em voga hoje em dia,
de uma psicóloga PhD de Harvard, Carol Dweck, né, que é uma das TEDs mais assistidas da história, tá? Ela fala no mindset de crescimento. O nexialista, ele tem uma cabeça de hiperlink. O que é uma cabeça de hiperlink? É uma pessoa que faz, né, como o Adriano disse, pega nexos de pontos diferentes e faz essa ligação de hiperlink e traz uma solução completamente inovadora para um problema que até então ninguém tinha visto. Outra, ele cria soluções e ideias integradoras e de múltiplas abordagens. Não é qualquer profissional que tem essa característica. Ele vai além do óbvio e do superficial, pessoal. E olha, um dos itens mais importantes, o Adriano falou agora há pouco, do especialista e do generalista. Nesse caso específico, o nexialista, ele é um novo profissional que se situa entre o generalista e o especialista. Ele é um cara, e por isso que eu acredito que eu e você, nós nos identificamos, Adriano, porque nós começamos a nossa carreira como especialistas, nós migramos para generalistas e hoje, realmente como empreendedores, como donos do nosso negócio, nós somos nexialistas. Tá? Para dar algumas características para passar a bola para o Adriano. Profundidade analítica, visão sistêmica, curiosidade. Fala, parceiro, curiosidade. Olha só, não, eu só queria te trazer a questão da profundidade analítica, que é uma característica importante do nexialista, tá? Que difere do neofílico, né? É muito difícil. Aí a gente começa a ter uma diferença, apesar da gente também se identificar muito com o perfil do neofílico, né? Porque a gente curte muita coisa nova, a gente deixa a nossa criatividade fluir. A diferença do neofílico, uma das diferenças críticas entre o neofílico e o nexialista é realmente essa questão da capacidade e a profundidade analítica que o nexialista tem. Mas pode tocar aí. Não, eu gostei do teu exemplo, porque, por exemplo, hoje nós tivemos um exemplo muito claro disso que o Adriano está falando, porque nós temos feito várias reuniões, obviamente, de emergência em função do contexto que nós estamos vivendo. A Sociedade Gaúcha de Coaching está transformando muito dos seus produtos em produtos online, não em produtos EAD, em produtos online. E hoje o Adriano está nos ajudando com isso, obviamente, criando conteúdos programáticos, né, Adriano? E foi legal que hoje, durante a nossa reunião, em vários momentos, nós tivemos uma profundidade analítica, onde eu e os demais participantes, o próprio Felipe, que está aí conosco, né, e os outros participantes, eles, entre aspas, enchiam o saco do Adriano com essa profundidade analítica, dizendo, melhora isso, melhora aquilo, coloca isso, coloca aquilo. Isso é profundidade analítica, tá? Outra coisa, mais uma vez, estou dizendo que ela está impossível hoje. A Luísa está perguntando o seguinte, mas como desenvolver competências comportamentais para atingir esse nível? Minha querida, muito obrigado por essa pergunta maravilhosa. Nós sabemos que nada é num estralar de dedos, tudo é uma questão de treino, tudo é uma questão de treino. E aí, se tu me perguntar assim, Ronald, mas que dicas tu dá para desenvolver esse tipo de competência? Eu vou te citar algumas delas. Por exemplo, leitura. Né? Nós sempre repetimos isso em sala de aula. Se você não tem o hábito da leitura e tem receio de começar a ler 1, 2 horas por dia, pessoal, leia 15 minutos, leia 30 minutos. Saiu um estudo ano passado, em 2019, que se nós lermos apenas 30 minutos por dia, no final de um ano nós vamos ter lido 24 obras, o que é absolutamente maravilhoso, né? Participe
de lives, participe de palestras, participe de workshops, de cursos, de formações que vão fazer com que a sua mente, né, com que o seu campo mental ele se amplie de maneira absoluta. Fala, parceiro, ajuda aí. Então, toda vez que a gente for desenvolver uma competência comportamental, né, que aqui a gente está falando muito do comportamental, a gente precisa fazer coisas que nos tirem, nos provoquem além do nosso, além da caixinha, né, para sair da caixinha. Então, assim, se você é uma pessoa, né, Luísa, não é o teu caso, mas vamos lá. Se você for uma pessoa muito estruturada, muito sistêmica, né, você vai ter que se submeter a algumas coisas, e não de uma forma, porque eu fui lá e saltei de paraquedas uma vez, aconteceu. Não é isso, né? Mas a frequência e a consistência daquilo que você for trabalhar no seu comportamento para se tornar um nexialista, né? Porque o nexialista é um cara que arrisca, né? Que faz conexão, né? Que precisa gostar de gente, né? Que precisa gostar de ler, né? O nexialista não é um cara que fica só na internet navegando. Não, o cara precisa curtir ler, porque ele vai ter que fazer algumas dessas conexões. Então ele vai pegar o que é muito importante do especialista com o que é muito importante do generalista, conectar tudo isso e propor algumas soluções, algumas estratégias em conjunto. Mas então, a questão do desenvolvimento de uma competência, todo ser humano é capaz de desenvolver qualquer competência, seja ela técnica ou comportamental. Quando a gente fala de comportamento, ele tende a ser um pouco mais lento, né? Por quê? Porque o comportamento tem muito a ver com o teu perfil. Beleza, então eu quero, para fechar essa parte das características dos nexialistas, eu parei em a parte de profundidade analítica, quero falar da visão sistêmica. Pessoal, está muito em voga esse conceito de visão sistêmica. Sistêmica é o quê? Do sistema, do todo, né? Ou visão holística também, visão do todo. Outro, espírito colaborativo. Pessoal, quem não for flexível hoje e não colaborar com outros, com seus colegas, com a organização, vai ser muito difícil seguir evoluindo no campo pessoal e profissional. E a última característica que eu quero citar, e não menos importante, é a capacidade de execução e entrega de valor. Olha que importante essas duas últimas características, na verdade. Capacidade de execução e entrega de valor. Se você quer conquistar e manter seu cliente, primeiro, você vai ter que executar com excelência e você, com certeza, vai ter que entregar valor para essa pessoa. Eu vou passar a bola para o Adriano de novo, porque nós temos aí 12 minutos, Adriano, para finalizar esse bate-papo, né? E eu gostaria que você, assim como eu fiz com os neofílicos, que você citasse profissões dos nexialistas e desse a tua mensagem final também. Adriano, o teu som tá mudo. O Nilson falou que tá mudo. Tá mudo o som.
verifica se tu consegue reativar o som. Enquanto o Adriano tenta reativar o som, eu vou tocando aqui, tá, pessoal? Olha, a Kátia também está dizendo, não dá para ouvir o Adriano, não tem problema. Eu vou tocando aqui enquanto o Adriano restabelece o som dele, tá? A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: profissões dos nexialistas, e pedi para ele falar a mensagem final, né? Não tem problema nenhum, isso está sujeito a acontecer. Infelizmente, essas conexões por internet pode acontecer isso. Então, assim, algumas profissões e personalidades dos nexialistas. Pesquisadores, né? Aquelas pessoas que realmente querem buscar coisas diferentes ou querem buscar nexos. Nós estamos vendo isso de maneira muito clara agora, durante essa pandemia do coronavírus, onde vários pesquisadores, vários cientistas, que também são outra profissão dos nexialistas, estão buscando nexo entre o quê? Entre a pandemia e entre o vírus, né? Justamente para nos proporcionar uma vacina que possa fazer sentido para nós e que traga uma solução para o nosso problema. Olha só que interessante, eu vou trazer uma pessoa da área cultural. Leonardo da Vinci, pessoal, além de ter sido pintor... E aí, parceiro? Não, tudo bem, vamos lá. Você estava falando, eu te ouvi aqui bastante sobre... Só vocês não me ouviram, mas eu ouvia vocês. Então, o que eu estava tentando dizer, e o Ronald já falou, né, dos empresários, empreendedores, coaches, mentores, né? Então, eu quero trazer para vocês também que tem um ponto importante, que agora, principalmente nesse momento, né, esse ano saiu uma pesquisa realizada pelo LinkedIn sobre as profissões desse século, desse século não, dessa década, e entre elas o Agile Coach. Né? O Agile Coach é um nexialista puro, né? Puro. Que ele vai fazer todas essas relações, todas essas conexões dentro das organizações. Então, é uma pessoa que tem uma forte persuasão, né, e uma influência altíssima dentro da organização. Então, essa é uma profissão muito bacana e que está despontando agora, associado a quê? Olha só que bacana, a metodologias ágeis. Né? Então, o nexialista adora fazer coisa rápida. Né? Então é isso, Ronald. Muito legal. E a minha mensagem final, eu vou dar minha mensagem final, porque eu sei que a gente já está com o horário quase estourado aí, porque esse bate-papo ele flui tão legal que a gente vai que vai, né? E às vezes nem presta atenção em tudo aquilo que o tempo já vai passando. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos por nos acompanharem, né? A gente sabe que tem muita gente fazendo live nesses horários e a gente passa a ter um público que é bem cativo aqui conosco, fazendo perguntas, quando chamam mais a atenção determinados temas. Né? Eu quero agradecer a todos pela oportunidade de nos acompanhar e também pelas perguntas de todos aí. E continuem com a gente, que essa semana tem bastante coisa legal ainda, tá? E o que a gente puder fazer para trazer... Se vocês também quiserem que nós tragamos... que a gente traga, né? Ali para frente, mais algum tema específico, manda aqui para nós que a gente, dentro dos nossos conhecimentos, a gente vai buscar e vai trazer para vocês aqui com muito carinho, com muita atenção, tá bom? Meu presidente, passo a bola para ti, para fazer suas considerações aí também e convidar o pessoal para amanhã. Claro. Bom, pessoal, só para fechar então, né, para não dizer que nós não fechamos com o mesmo sentido dos neófilos, né, personalidades nexialistas, por isso que eu falei para a Luísa aqui durante a transmissão,
que pessoas como Steve Jobs, Einstein, Thomas Edison, Santos Dumont, são pessoas que também têm essa característica nexialista muito forte. Agora, quero deixar um recado forte para o pessoal, que amanhã, Adriano, Luísa, que trabalha na área de recursos humanos, pessoas que estão nos assistindo agora e que entendem que o futuro do trabalho é muito importante, amanhã nós vamos falar sobre o futuro do trabalho até 2030. Obrigado, Marileide. Ela está dizendo que essa semana a SGC está top e vocês dois são incríveis. Grato pelo conhecimento. Eu que agradeço a tua presença diariamente. Voltando ao assunto, então nós vamos estar falando, pessoal, uma coisa que aflige a todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, a todas as pessoas que hoje são empregadas ou empregadoras, que é o que vai acontecer no nosso país e no mundo até o ano de 2030, ou seja, dentro dessa década. E aí nós vamos trazer características, profissões que estão em alta no mercado para os próximos 10 anos. Nós vamos falar de competências, que é uma coisa que a Luísa abordou bastante com a gente aqui. Enfim, pessoal, mais uma vez de coração, obrigado por vocês terem estado conosco nessa noite, né? Depois nós vamos replicar essa gravação no YouTube da Sociedade Gaúcha de Coaching, vamos espalhar nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo fantástico. E gratidão, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã às 21h30, certo, Adriano? Tchau, pessoal, até amanhã. Amanhã o tema vai ser sensacional, viu? Tchau, tchau. Até lá, valeu!